mente, né? Muito bem. Vamos ler o texto bíblico, irmãos, que é o texto de 2 Coríntios, no capítulo 5. Eu quero ler a partir do versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Todos juntos, verso 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamo-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Te agradecemos pela bênção, o milagre de estarmos diante de Ti. Pedimos, Pai, abre a nossa visão, realize em nós a Tua obra. Senhor, que os nossos olhos sejam abertos e que venhamos a contemplar a Tua face. Nos abençoe nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o desafio que nos é apresentado nesse texto é que nós somos portadores da mensagem. Eu quero relembrar aqui, nós estamos ministrando sobre a nossa missão, como nós vamos nos posicionar nesses dias tão difíceis, aonde há tantos conflitos, tantas dificuldades, aonde muitos estão desanimados, outros até mesmo desesperados. Há pessoas à beira da depressão ou já depressivos, e aqueles que até mesmo depois da pandemia nunca se recuperaram. E agora, com a iminência de novos surtos da enfermidade, os irmãos já devem ter percebido, para alguns pode ser interpretado como um gatilho, ou seja, um momento onde a pessoa é conduzida para um ambiente de travamento total, onde ela já pensa, tudo vai fechar de novo, tudo vai piorar, as coisas vão ficar muito esquisitas. E o Senhor Deus constituiu a igreja sobre a terra. A igreja são as pessoas que foram salvas, que foram tiradas do grupo maior, que são um povo menor retirado de um povo maior. Eu gosto da interpretação igreja, que fala que a interpretação do termo igreja é um povo menor, um grupo pequeno que foi retirado de um grupo muito maior, que é exatamente a proposta. Os homens eram todos pecadores, perdidos no pecado, e Cristo fez raiar a luz sobre eles, e então, individualmente, cada um é chamado por Deus, e Ele chama e traz a capacitação sobre essa pessoa. Ele transforma a luz da sua própria vida. Então, diante de tal chamado, nós temos um compromisso de um posicionamento firme, aonde as pessoas podem estar cabisbaixas, nós também podemos estar por um momento entristecidos, mas não destruídos, parafraseando com as palavras do apóstolo Paulo. Nós devemos ter um posicionamento firme, onde a nossa missão é muito maior do que qualquer outra coisa na terra. Quero lembrar os irmãos que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. E a pregação da sua palavra, que pode ser feita por uma pessoa de forma simples, dizendo como foi bom a experiência dela com Cristo, ainda que ela tenha se convertido há pouco tempo, mas que é de grande valia tal testemunho. Ou pode ser uma pregação extremamente preparada para
a lidar com um português muito bem organizado, muito bem apresentado, sim. Com certeza, pode ser uma pregação bastante rebuscada, mas, independente de como ela é preparada, ela é a mensagem do Senhor. E a mensagem do Senhor que é preparada deve estar na mente de cada crente. Eu gostaria que, depois nós vamos conversar. E eu gostaria que você observasse o versículo 20 aí, repetisse comigo. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Eu vou repetir as palavras que eu disse no começo aqui dessa série. Não há tempo para ficarmos cabisbaixos. Não. Por quê? Porque somos embaixadores. E embaixador, aqui, conforme eu comecei a falar na quarta-feira, a palavra grega para embaixador aqui, não existe no grego a palavra embaixador, irmãos. Não existe. Absolutamente. Então, qual a palavra que é utilizada aqui? É a palavra presbeo, que dá origem à palavra presbítero. Na raiz da palavra grega, presbúteros, que é exatamente a palavra que dá origem à palavra no português presbítero. Mas o que é isso mesmo? Essa palavra significa ancião, significa alguém com elevada idade, alguém que é um líder, alguém que é visto com grande estima e autoridade pelo povo. Meus irmãos, quando se lê um texto como esse, eu como pregador, eu poderia tentar amenizar dizendo que é para todas as pessoas a pregação, mas nesse texto especificamente, Paulo está dizendo que há uma responsabilidade de crescimento maior. Entenda, aqui especificamente, Paulo está dizendo que essa pessoa, ela vai dizer às outras que ela é um emissário, que ela vai chegar para as pessoas, aliás, e vai dizer a elas que absolutamente o Senhor Deus deseja reconciliar, que ela se reconcilie com Deus, e Ele agiu com a reconciliação enviando Jesus Cristo. Nós tivemos pelo menos 2 mensagens aqui, onde eu preguei sobre como deve ser a nossa explicação às pessoas, como deve ser o nosso posicionamento para com as pessoas, e como eu vou explicar a respeito disso. Você pode voltar nos grupos da igreja, no canal do YouTube da igreja, e você pode encontrar lá estas pregações. Mas, absolutamente, nós temos um entendimento aqui. Paulo estava falando sobre uma conduta elevada. Paulo estava falando sobre o entendimento de que um crente, ele precisa ser uma pessoa com alto potencial. Ele não pode ficar raso, não pode ficar raso. E quando nós pensamos nisso, nós precisamos pensar na nossa vida, como ela está e aonde eu devo chegar, aonde eu quero chegar no meu crescimento. Nós podemos encontrar pessoas que não cresceram absolutamente nada, e outros que estão em pleno andamento de um crescimento extraordinário. Afinal de contas, quem deve crescer e procurar o topo do crescimento? A resposta é que esse crescimento, até chegar ao nível de um presbítero, é o crescimento para todo crente. Se eu perguntar aqui, quantos gostariam de ver pessoas reconciliarem com Deus? Você já sabe o que significa tudo isso, o que significa a pessoa estar fora do padrão de Jesus. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio
Deus mostrou em Cristo a realidade dos homens. À medida que os homens contemplaram a santidade de Jesus, também compreenderam a respeito da distância do pecador da presença de Deus. Então, se nós somos discípulos e estamos seguindo a Cristo, então o alvo é o crescimento, a caminhada é o crescimento. E absolutamente, esse crescimento é necessário para todos nós. Eu quero, com isso, convidar você a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia aí, no texto de Efésios, capítulo 4. Efésios. Amém? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, repita aí comigo, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Poder sentar? E veja, esse texto, ele nos diz o caminho para alcançar a estatura de presbítero, conforme lemos a palavra embaixador. O caminho para se tornar uma pessoa madura está descrito aqui. E esse caminho é para todo crente. Todo crente. Irmãos, veja a dificuldade para compreender isso. Por que muitos têm dificuldade para compreender isso? Porque para alguns o Evangelho, e eu quero crer, você não, em nome de Jesus, você está abençoado, né? Mas para alguns, buscar a Jesus é receber um milagre. Meus irmãos, os milagres que Jesus fez, eles tinham um único objetivo: mostrar que o Messias chegou. E quando o milagre acontecia por parte do Senhor, na pessoa de Jesus, as pessoas vinham para ouvir o Evangelho. E quando elas ouviam o Evangelho, elas eram abençoadas. Tanto é que quando Jesus curou 10 leprosos, somente um voltou para estar com ele, os outros 9 foram seguir as suas vidas, não voltaram para Cristo. Irmãos, e é dessa forma até hoje. Há pessoas que precisam de um milagre, sim, mas se Deus fizer o milagre, ela não voltará mais. E eu não estou falando de voltar à igreja, eu estou falando de buscar a sua face. Então, o Deus que sabe todas as coisas, Ele está trabalhando muitas vezes nas nossas vidas. Por que tantos têm, às vezes, angústia constantemente? Muitas vezes, por causa da dureza do coração, a pessoa não consegue ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque ela está buscando a Deus por algo que ela já sabe que quer, e ela já está definida, muito bem decidida o que é que ela quer. Então, ela não busca saber a vontade de Deus, ela quer que Deus faça a vontade dela.
E Deus sabe que se fizer a vontade dela, será pior para ela. Deus não faz a vontade nossa, faz a sua vontade, a vontade dele. Então é muito importante nós compreendermos que nós estamos diante de um desafio. Esse desafio é para todo crente, o crescimento. E então, aí no texto de Efésios, conforme lemos, aí especificamente o versículo 11, declara que para esse crescimento ele estabeleceu ministérios. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores e doutores. Note aí, ele estabeleceu apóstolos. Se você estudar o texto, você vai descobrir que o apóstolo, ele tem uma missão específica. Uma missão específica. O apóstolo é o fortalecedor das igrejas. O apóstolo é aquele que ia de cidade em cidade, fortalecendo e verificando se a doutrina ensinada ali estava conforme. Você vai encontrar isso na conduta de Paulo, na conduta do apóstolo Pedro. A preocupação dos apóstolos era confirmar a fé. Então Deus até hoje levantou pessoas que têm essa missão. E isso para alcançar o crescimento. Deus estabeleceu ministérios. Ministério significa servir. São pessoas no corpo de Cristo que no ministério que foram chamadas auxiliam os crentes ao seu crescimento. E outros para profetas, e aqui a palavra está endereçada mais aos pregadores. Aqui nós podemos pensar que é profeta no sentido de profetizar algo especificamente, mas se você estudar o texto, você vai descobrir que aqui é uma palavra voltada para pregação da palavra especificamente. E outros para evangelistas, ou seja, aqueles que vão especificamente ganhar pessoas e trazer para o convívio a comunhão da igreja. E outros para pastores, aqueles que vão cuidar dos que são ganhos. E os doutores, que são pessoas esmeradas no ensino, que no corpo de Cristo, cada uma delas é de vital importância para a edificação dos crentes. Verso 12, tendo em vista, veja, esses ministérios no corpo de Cristo, ele tem um objetivo. Verso 12, todos juntos. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Vamos lá novamente? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Note aí, o objetivo desses ministérios na igreja, o ensino da palavra, é que eu cresça, e cresça até a estatura de quem? De Cristo. E note aí, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Veja bem, varonilidade. Essa palavra, no grego, significa aner. Irmãos, todo homem tem que ser um aner. Por quê? Na verdade, existe, eu quero aqui trazer essa informação para entendermos o que a palavra está dizendo. Aner significa homem pronto, preparado. Você vai encontrar nessa palavra os sinônimos: noivo, marido, futuro marido. Por que isso? Irmãos, a nossa cultura, infelizmente, não permite ler esse texto e entender essa palavra.
No nosso contexto, não se compreende muito bem, porque para muita gente, ser marido é alguém que chegou em determinada idade, sentiu interesse de namorar com alguém, namorou, deu certo e casou. Como assim deu certo? Foi bem no namoro, bem no noivado, então entrou e casou, entrou numa nova etapa que é o matrimônio. Mas na linguagem de Israel, havia duas coisas importantes na família. O pai, ele tinha a missão, junto com a sua esposa, de conduzir os seus filhos para a maturidade. A maturidade do garoto era, nos 12 anos, ele era emancipado. Ele era emancipado aos 12, e aos 12 ele passava por essa emancipação. Se ele tivesse um pouco atrasado, seria aos 13. E aos 13 anos, se ele tivesse alguma dificuldade de entendimento, ele era agora oficialmente treinado pelo seu pai, pela sua mãe. Para quê? Para um dia ser o marido, treinado pelo seu pai, pela sua mãe, para um dia liderar uma residência, uma família. E as meninas, do mesmo jeito, ela seria preparada para ser esposa. Esposa. Entenda, na nossa cultura isso pode ser algo estranho, porque os pais criam seus filhos preparando-os para ter um emprego. Muitos entram no ambiente família, casamento, sem saber absolutamente nada da parte dos seus pais, no sentido dos pais terem conversado para conduzir a maturidade. Se você for estudar um pouco sobre a Idade Média e esse assunto dos pais, parece, irmãos, que os pais se fecharam para esse assunto. Não havia nenhum diálogo sobre nada, absolutamente nada, no período medieval, provavelmente porque o assunto família e sexualidade era um pecado constituído pela religião que a maior parte dos países tinha como a religião principal. E nessa deturpação do assunto sexualidade, então, não havia nenhum ensino da parte dos pais. Você vai encontrar no período medieval, por exemplo, que a mãe conversava com a moça na véspera do casamento, como se uma vida a dois se resumisse somente a isso. Somente a isso. Então, você vai encontrar relatos na história, por exemplo, onde uma pessoa na noite de núpcias fugiu, porque não imaginava que seria nada daquilo. Você vai encontrar registros do período medieval, por exemplo. Mas no período bíblico, isso era normal, e aí eu estou falando do todo da constituição de uma pessoa. Em outras palavras, entenda, parece que eu saí do assunto, mas não saí não. Segura aí. Eu estou explicando o ambiente das palavras de Paulo. Paulo estava falando para um público que entendia isso. Na cultura da época, havia uma missão para os pais, e os filhos aprenderiam com os pais como constituir uma família, como um homem deve se posicionar, e a partir de que idade oficialmente? 12 ou 13 anos, tanto para o homem como para a mulher. Leia o texto de Provérbios 31, não dá tempo lermos hoje, mas Provérbios 31 fala lá sobre a mulher virtuosa. Imagine uma mulher que não foi preparada para o matrimônio, como que ela vai conseguir alcançar um patamar daquele? Não vai, não vai. Como uma mulher vai auxiliar se não houver projeto? O homem precisa entender o projeto de Deus para a vida dele, e o projeto de Deus para a vida dele é que ele governe, que ele tenha domínio, que ele seja amplo no seu potencial.
E para isso é preciso treinamento. E quem vai treiná-los? Infelizmente, irmãos, se você perguntar hoje, é capaz de você encontrar pessoas orientando. Não, se você tiver dúvida, meu filho, dá um Google aí, joga no YouTube aí que tem orientação para você. Por quê? Porque você vai encontrar pais que não entenderam a missão, que eles são os que vão ensinar os seus filhos. Irmãos, não é o Senhor que vai ensinar o que Ele colocou para você ensinar. E é claro, eu não estou falando de outra coisa a não ser o todo de uma vida. O todo. Então imagine na cultura de Israel. O garoto, aos 12, 13 anos, oficialmente ele era ensinado aonde uma pessoa era preparada para constituir um lar. Essa constituição tinha um único objetivo: que um lar fosse para sempre, uma casa fosse para sempre. Então, irmãos, quando Paulo disse perfeita varonilidade, ele estava dizendo que a vida cristã, ela precisa alcançar o ápice. Eu preciso ser uma pessoa preparada. Preparada. Porque se eu não for uma pessoa preparada, eu não poderei resolver os problemas que estão por aí. Agora, preste atenção, irmãos, porque isso é de estarrecer. Nunca se teve uma sociedade tão problemática como essa. Nunca. Você sabe qual é a profissão que tende a ser que não faltará emprego? É os profissionais da saúde. Todos profissionais da saúde. E aí eu estou incluindo também os psicólogos. Porque é uma sociedade que não sabe lidar com as decisões. Não sabe lidar com as próprias decisões. Não foi preparada para a vida. A igreja, meus irmãos, é um dos lugares, aliás, é o único lugar onde a pessoa vai encontrar com Cristo. E Cristo vai ir no profundo da alma dela para pôr ordem no caos. Mas a vida cristã, assim como o pai ensina o filho, com o objetivo do filho crescer, Deus deseja nos ensinar, irmãos. Eu passei esse tempo todo aqui ensinando sobre como era na cultura da época, para dizer que Paulo, quando disse aos Efésios aqui, até que alcancemos a varonilidade, a perfeita varonilidade, Paulo estava dizendo, há uma caminhada para percorrer. Como um pai auxilia os seus filhos, como um pai corrige seus filhos. Há uma caminhada, irmãos. Então, qual a caminhada que eu estou trilhando? Eu estou buscando a Deus. Eu estou me dedicando a ser ensinado por Ele. Pastor, mas é Ele que tem que me ensinar. Meu irmão, levante aí sua Bíblia aí. Levante aí sua Bíblia. São 66 livros. Você tem muito que aprender e Ele já deu aí na sua mão. Eu vou repetir as palavras que eu tenho ensinado. Qual o primeiro passo? Leia a Bíblia do começo ao fim. Segundo, leia de novo, marcando os textos que você não compreende.
seja discipulado por alguém. Eu tenho vaga, viu, irmãos? Atualmente estou discipulando só 4 pessoas. 6, aliás. Falta 4 para completar os 10, pelo menos. Eu quero aqui deixar claro, irmãos, que essa caminhada de crescimento na fé, a perfeita varonilidade, só acontece com quem está se debruçando para ouvir a voz do Pai. Deus deseja nos conduzir para um crescimento de forma tal que possamos aguentar a pressão. Meus irmãos, o tempo, olha só, no curso Homem ao Máximo, nós aprendemos logo sobre isso, né, essa reflexão. Há pelo menos 30 anos tem sido plantada a ideia de um homem fraco. Nos programas diversos, a gente poderia falar muito tempo aqui sobre isso. Por exemplo, um desenho animado chamado, desenho da Peppa, por exemplo. Há muito tempo, esse desenho ele estava livre e solto, demorou para cair a ficha. É um desenho bobinho, simplesinho, mas planta uma semente. Papai bobinho, não é essa a frase? Papai bobinho. Passa a ideia de um pai bobo, que nunca sabe. Quem é que sabe de verdade no desenho? Quem é? É a Peppa. Outro desenho animado, os Simpsons. Quem é o pai bobinho? É o Simpson. Todo mundo ri. E eu, por exemplo, já ri muito. Mas ali está sendo plantada uma semente. Uma família onde os filhos enganam os pais, mentem aos pais, o pai é um bobinho, os problemas são tantos ali e os pais não têm o controle sobre os seus filhos. Imagine uma geração que cresceu assistindo isso tudo. A geração que cresceu ouvindo e vendo coisas horrendas nos desenhos animados. São muitas coisas, irmão, muitas coisas. E isso foi plantando a semente. As novelas, os filmes, atualmente, eu estava na prefeitura esperando a vez para ser atendido lá, estava passando lá uma reprise de uma novela, é uma propaganda, eu acho, de uma novela, onde mostrava que a noiva chegou para casar e o rapaz não. A noiva saiu do local, foi até a casa dele, ele estava do outro lado da porta, chorando no chão, porque ele não suportou o peso de ir ao altar. Isso é um homem aonde? Isso é um homem quando? Que conversa é essa? Meus irmãos, e aí eu digo, os homens que estão aqui, casados, é verdade ou não é que tem que ser homem para casar, meu irmão? É ou não é? Tem que ser homem. Porque se for menino, não vai dar certo. Não é? Uma vez, irmãos, aí olha só como é que é difícil o negócio. Uma vez, há muito tempo atrás, uma pessoa queria que eu acompanhasse uma situação, fizesse um casamento de um casal. Eu disse, beleza, faço. Mas por que o pastor dela não vai fazer? Ela brigou com o pastor, porque o pastor foi corrigi-los. Aí ela ficou chateada, ele não vai mais fazer o casamento dela. Ah, é? Mas ficou chateado por quê? Não, porque ela traiu ele. Aí o pastor foi corrigir, ela ficou chateada. Aí, irmãos, aí eu me ajeitei na cadeira, né? Aí eu digo, não, rapaz, vamos fazer o seguinte, eu não sou a pessoa mais indicada para fazer esse casamento, porque se esse casal vier conversar comigo, eu vou dizer, a primeira coisa que eu vou dizer para ele, diga aí, irmãos, o que foi que eu disse? O quê? Hein? Pode falar, rapaz. Qual é a primeira coisa que eu falaria para o casal? Você já sabe, rapaz, você já me conhece, não é possível. Separa. Olha, que bom que vocês vieram aqui. Pastor, sabia que você ia receber bem. Diga, que bom que vocês vieram, porque eu vou dizer para vocês se separarem. Olha. Termine logo aqui, se quiser, eu faço a oração já aqui, separando vocês.
Por quê, pastor? Que isso, pastor? Misericórdia, pastor. Não, irmãos, tem que separar mesmo. Que é melhor ex-noivo do que ex-casado. Se no noivado houve traição, no casamento, então, como é que vai ser essa história? Casamento é assim, irmãos. Você namora, vai bem, então noiva. Você noiva, vai bem, então casa. Não pode ser o contrário. Aí qual foi a situação? Não fiz, né? Não fiz, ficou um ou outro meio brabo. Para mim, cara feia é fome, entendeu? Aí segue a vida. O que aconteceu? Casaram. E aí o que aconteceu? Separou. Já está com outra pessoa, e aí aquela bagunça. Tudo crente. Agora por quê, irmãos? Porque tem que alcançar crescimento espiritual. Eu tenho que olhar para Cristo e dizer, eu quero ser como Cristo foi e me ensinou. Mas se tiver um bando de crente que acha que ser crente é só ir para o culto, não vai compreender o que eu estou falando. Vai dizer que pastor bruto, nunca mais vem nessa igreja, pastor ignorante. Não é? Mas eu confesso a você, irmãos, a maior tristeza que você pode ver é um lar destruído. É ou não é? Um lar destruído é a maior tristeza. Porque são inimagináveis os danos na vida dos filhos. Inimagináveis. Irmãos, quais são as coisas que eu mais aconselho para a cura? Fruto de lar separados, pessoas que sofreram por ausência do pai, dores que foram formadas, e só Deus para entrar no profundo da alma da pessoa. Só Deus. Portanto, se eu, como crente, estou vendo uma coisa fora do esquadro, eu não vou contribuir para aquilo ir para frente, eu vou contribuir para falar o que é a verdade. Irmãos, é incrível, é incrível. Há um número grande de pessoas que pararam de crescer espiritualmente, que não têm experiência com o Senhor, que não têm entendimento de que é necessário uma perseverança, de alcançar a varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia induzem ao erro. Então, uma pessoa que não alcança a estatura de varão perfeito, que é a estatura de Cristo, ele está sujeito a ser levado por todo o vento de doutrina. Meus irmãos, eu tenho algo muito firme para dizer para você. Nós precisamos ser aner, homem preparado. E é claro, aqui eu não estou falando de homem no sentido de que é só os homens, mas está incluso todos, as mulheres, porque aqui eu citei que na emancipação, um garoto, ele oficialmente está sendo preparado para ser marido um dia, e o pai está treinando o filho. Uma garota está sendo preparada para ser esposa. E esse é o maior plano que há na terra, família. Não há outro. Não há outro. Pastor, não tenho nem ideia de querer isso para mim. Meu irmão, você precisa ser curado. Talvez os seus pais se separaram. Você tem na sua família problemas diversos que você não quer para você. Por isso você está dizendo isso. Mas eu quero deixar claro que sobre a sua vida paira a graça de Deus, e o Senhor Deus é contigo para te conduzir em triunfo. E as destruições que foram na vida dos outros não serão sobre a sua vida. Diga amém, eu recebo. E aí eu quero finalizar observando um versículo somente, Atos capítulo 4, versículo 13. Quarta-feira eu pretendo continuar, se Deus quiser, ainda continuar fervilhando isso no meu coração. Nós precisamos chegar a essa estatura. Atos capítulo 4, nós encontramos aí um exemplo de alguém que se tornou aner.
Atos 4, versículo 13. Primeiro, deixa eu situar você. O texto aí fala sobre Pedro e João perante o Sinédrio, correto? Pedro e João perante o Sinédrio. Pedro e João curaram um homem coxo na entrada do templo. Isso deu um problema doido, irmãos. O negócio ficou feio em Jerusalém. E aí eles foram aprisionados, passaram por uma série de coisas. E Pedro é enfático na pregação, ao ponto que as autoridades perceberam que ele não era outra pessoa, a não ser alguém que tinha andado com Jesus. Vamos ler o verso 13? Aliás, vamos ler o verso 11 até o 13. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens comuns e sem instrução, se maravilharam e admitiam que eles haviam estado com Jesus. Em outra tradução aqui, diz assim o texto: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Meus irmãos, Pedro era um pescador. Se você estudar sobre a vida de Pedro, você vai descobrir que Pedro, ele foi alfabetizado, passou pela cultura normal do judeu, até os 13 anos estudou o Pentateuco, mas depois não estudou mais. E provavelmente ele não estudou mais de tal forma que isso era público do Pedro, que não tinha nenhum envolvimento com as letras. Mas quando ele falava ousadamente e explicava a fé, lembraram de quem? De Jesus. Você quer saber se você cresceu na fé? Quando você falar de Jesus, as pessoas vão lembrar de Jesus. As pessoas vão reconhecer que há um Deus. Que o Senhor Deus nos conduza. Eu estou dizendo aqui hoje, irmãos, que nós nunca precisamos tanto de crentes maduros. Nunca. Crentes que vão chegar e vão reconciliar as pessoas. Crentes que vão chegar e vão deixar claro: não se esqueça que Deus é sobre todas as coisas e que Ele governa e ninguém pode tirar Deus do trono. Falar isso é tão fácil e tantos falam, mas a maturidade que traz tranquilidade e que mantém a pessoa do trilho, nós precisamos tanto ver, meus irmãos. Eu quero dizer para você que nós estamos hoje aqui com uma missão muito séria. Decidir que nós vamos parar de brincar de ser crente. E nós vamos pegar a Bíblia que Deus nos deu e nós vamos estudar essa Bíblia. Nós vamos buscar Deus e nós vamos pedir: Senhor, mude a minha história, de forma que eu fale em Teu nome, clamando, pregando, para que as pessoas se reconciliem com Deus. Porque o caminho já está pronto. O caminho foi constituído com o sangue de Jesus. Portanto, busque ao Senhor. Esteja diante dEle, de forma que as pessoas digam: verdadeiramente, essa pessoa tem algo que eu não sei explicar. Certamente Deus é com essa pessoa. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos tanto, Senhor, de Ti. Nós precisamos tanto da Tua ajuda. Nós precisamos completamente de Ti, Senhor.
Retira toda a meninice, Senhor, das nossas vidas. Retira toda dureza de coração. Retira, Senhor, todo dodói, tudo que nos faz, Senhor, sentir dor. E é tão ínfimo, tão pequeno, não deveria incomodar. Senhor, tenha misericórdia de nós. Transforme as nossas vidas. Fique de pé no seu lugar, meu irmão. Levante as suas mãos. E eu quero pedir uma unção poderosa de Deus para ajudar você a buscar a Deus. Essa semana você vai buscar o Senhor como você nunca buscou. Você vai ler a palavra, vai vir um sono, você vai romper com o sono. Você vai mandar o sono embora. Você não vai ter uma semana igual às outras, você vai ter uma semana diferente. Uma semana de crescimento, de edificação. E você só vai parar quando você estiver subindo para a glória de Deus. Meu Senhor, conduz as nossas vidas. Unge essas mãos, Pai. Pai, aqueles que não conseguiam ler, vão conseguir ler. Os que não conseguiam orar, vão conseguir orar em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, tome em tuas